Olá, pessoal, tudo bem? Eu voltei para mais uma conversa sobre um dos temas centrais da criminologia, que é a prisão. Até num desses vídeos da nossa pequena série, eu acabei falando superficialmente sobre esse assunto, mas é importante prestar atenção em alguns detalhes, né, que são importantes sobre o tema. Então, só para resgatar, é até curioso eu falar sobre isso, porque a ideia do surgimento da pena de prisão não foi uma ideia do Estado, ela foi criada pela Igreja. E eu sei que pode parecer um pouco contraditório, mas a preocupação com a criação da pena de prisão foi com a humanização da pena, né? Porque a gente tem que lembrar que antes disso, as penas eram de castigos corporais, torturas, né, mutilações, mortes, e realmente uma pena de reclusão, né, de prisão, é uma pena que tem, sim, um pouco, digamos, um caráter um pouco mais humanitário. Mas lógico que o Estado também se apropriou desse tipo de pena, e lá pelo século XVIII, século XIX, começou a aplicar, né, as penas nesse formato. E aí, como tudo que a sociedade faz, logicamente, né, tudo que a sociedade cria, né, logicamente que a pena de prisão também carrega um pouquinho as contradições da própria sociedade, quer dizer, né, apresenta vários problemas. E aí tem uma crítica bem importante que fala o seguinte, né, já se percebeu muita coisa que acontece de ruim para a sociedade a partir da pena de prisão, mas o que colocar, né, no seu lugar? E aí, nesse pensamento, essas questões ruins, um certo prejuízo para a sociedade, a gente precisa resgatar um pouco os fundamentos da pena. E aí, claro, né, a ideia principal é a suspensão temporária, né, logicamente, especialmente quando a gente fala aqui no Brasil, a suspensão da liberdade. E aí a ideia formal é que essa suspensão tem um caráter igualitário, quer dizer, atingiria a todos da mesma maneira. Claro que vocês sabem que eu estou falando do ponto de vista da criminologia. E aí sempre vem aquela pergunta: será? Né? Será que realmente a pena de prisão tem um caráter igualitário? Será que acontece dessa forma, especialmente no Brasil? É que é nosso interesse em pensar um pouquinho sobre isso. E aí também, lógico que o seu fundamento é que a prisão ela deve funcionar para transformar o indivíduo para melhor, logicamente. Né? E aí, novamente, vem a pergunta: será? Né, será que ela acontece assim, dessa forma, especialmente quando a gente pensa no Brasil? Aí, esse é o ponto de partida para se fazer a crítica. Será que essa suspensão da liberdade é igualitária? Será que uma transformação para o melhor acontece? Né? E aí, se esses fundamentos não são respeitados, para que ela serviria? Né? E aí também uma outra questão importante, que sempre se fala, né, quando se discute as penas de prisão, é que ela faz parte de um conjunto das chamadas instituições completas. Né? O que seria uma instituição completa? É onde há um isolamento total da sociedade e nesse tipo de instituição, a pessoa logicamente está fora da sociedade e ali acontece tudo, né, a respeito da sua vida. E aí a gente começa a pensar numa outra perspectiva. Será que com isolamento total a gente consegue fazer uma ressocialização? Como é que a gente ressocializa fora da sociedade? São coisas assim que fazem parte dessa ideia e a gente não presta muita atenção às vezes, né? Até sobre a questão do trabalho, que é um dos mecanismos para transformar para melhor a pessoa. Será que há essa oportunidade fora, né, no ambiente fora, na penitenciária? Então, a partir daí, é feita uma lista de críticas, né, sobre esses fundamentos, essas perspectivas ou essas funções das prisões, né? Não diminuem a criminalidade, a gente vê pesquisas que apontam isso. Às vezes, a própria prisão provoca a reincidência, e a gente vê muito isso, especialmente também num outro vídeo dessa série que eu falei sobre o rotulacionismo, né, pelo estigma, também traz isso. Às vezes a prisão favorece a própria organização dos criminosos, apenados, né, infratores. E aí todo o crime organizado no Brasil surgiu dentro das prisões. Às vezes provoca a miséria da família, enfim, né, tem várias consequências para a própria sociedade.
Claro que a gente pensa na pessoa que cometeu o mal e que esse mal, em certa medida, deve ser retribuído a ela. Mas e o prejuízo para a sociedade, né? Será que vale a pena? O que a gente pode fazer sobre isso, né, com relação a esse assunto? Claro que eu não vou me estender nessa discussão aqui, que é só a ideia falar brevemente, rapidinho, levantar algumas questões sobre a prisão. Então, eu deixo o restante dessa discussão para a gente conversar num próximo vídeo. Ano que vem, provavelmente, né? Boas festas! Até mais!